Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. O tema do nosso devocional nesta manhã é: resista ao diabo, não desista, continue tentando, continue perseverando todos os dias da tua vida. O nosso adversário, a saber, Satanás, fica ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E o texto que nós usamos neste devocional, a base, se encontra no capítulo 4 do livro de Tiago, no verso 7, que diz assim: resisti-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Não desista de lutar e de vencer os seus pecados. Não desista de vencer as suas imperfeições. Para que possa isso acontecer, é necessário fazer o que a palavra diz: nós nos sujeitarmos a Deus. A palavra de Deus não diz para fugir, para resistirmos ao pecado. Lembrando uma certa feita, a palavra de Deus diz que José, quando a mulher de Potifar tentou e o seduziu para que ele pudesse dormir com ela, diz a palavra de Deus que José correu, porque nós não conseguimos evitar o pecado se não fugirmos dele. Mas a palavra de Deus diz que quando é em questão do diabo, ela nos diz que nós temos que resistir como guerreiros, como soldados do exército de Cristo, resistirmos ao diabo, porque quem tem que fugir é ele. Ele que tem que fugir com as doenças que aparecem do nada na sua vida. Ele que tem que fugir com as enfermidades malignas colocadas. Ele que tem que fugir com a depressão que acontece do nada, o problema financeiro, a falta da porta aberta de emprego. Ele que tem que fugir com as mazelas, com as setas, com os dardos que ele coloca. Quando nós não nos sujeitamos a Deus, ele tem a total liberdade revogada por lei no mundo espiritual, porque a palavra diz que ele age sobre os filhos da desobediência. Se eu não obedeço a Deus, alguém eu estou obedecendo, porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo o que foi desobediente desde o princípio. E você precisa resistir ao diabo para que ele venha fugir do teu lar, da tua casa. Ei, sabe quando você vê uma circunstância acontecendo e você fala: como isso veio acontecer? A resposta das nossas perguntas sempre já está com nós. É só saber a forma qual estamos plantando, qual estamos jogando a nossa semente, qual tem sido os nossos atos e como nós temos vivido a nossa vida. Nós vamos entender a legalidade que foi dada para o inimigo agir. Mas quando nós reconhecemos tudo isso e nos sujeitamos a Deus, nós temos força, temos o respaldo de Deus para resistir ao diabo e ele vai fugir. Outra coisa que você precisa saber: depois de Deus, quem mais te conhece é o inimigo. Muitos dizem: para vencer uma guerra é só atacar. O diabo, ele é calculista. Quando nós vamos numa guerra, a primeira coisa a fazer é estudar o inimigo, para que depois você possa montar as estratégias certas para atacar. É isso que ele faz. Ele sabe todas as suas fraquezas, mais que você mesmo, que não se conhece a si mesmo. Deus te conhece na totalidade. E depois de Deus, quem mais te conhece é Satanás. Porque quando ele ataca, ele já te estudou. Quando ele ataca onde você é vulnerável e te ataca nas suas fraquezas, porque ele reconhece onde são cada uma delas. E o interessante é que Deus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque Deus conhece todas as suas fraquezas e te dá a força para que você possa ultrapassar e vencê-las. Por isso que ele diz: resista ao diabo,
mas primeiro se sujeite a mim. Por isso que você tem que se sujeitar a Deus, porque as armas necessárias para que possamos vencer as nossas fraquezas está em Deus, porque o diabo ataca nelas. Lembrando a história de Jó, por permissão de Deus, diz a palavra de Deus, que quando Deus chamou seus filhos, Satanás subiu aos céus e Deus perguntou: de onde vem ele de rodear a terra? E Deus perguntou a Satanás: vê meu servo Jó, homem íntegro e justo, temente a Deus e que foge do mal? Satanás respondeu que Jó obedecia a Deus porque Deus o cercava de deobalde. Só que tem um ponto fundamental nessa história. Os filhos de Jó, diz a palavra de Deus que toda madrugada, quando seus filhos se reuniam, Jó sacrificava para cada um dos seus filhos e orava a Deus para que Deus perdoasse os pecados dos seus filhos, que verdadeiramente não eram obedientes a Deus assim como Jó. E a única coisa que Satanás não podia tocar nos filhos de Jó é porque Jó entendia a necessidade de se sujeitar a Deus e fazia aquilo que no momento era certo para pagar a expiação do pecado, o sacrifício, por cada um dos seus filhos. Satanás é tão estratégico que a primeira tentação, a primeira oportunidade que ele teve quando Deus falou: toque em tudo de Jó, só não toque na vida dele, o que Satanás fez? Acabou com todos os rebanhos ao qual Jó sacrificava para livrar cada um dos seus filhos que tinham pecados. E diz a palavra de Deus que eles se reuniam para beber e festejar. E no momento, quando Jó não tinha mais rebanho, quando Jó já não tinha mais como sacrificar por todos os seus filhos, diz a palavra de Deus que eles estavam reunidos, os filhos de Jó numa casa, veio um vento a mando daquele que a gente acha que não conhece nossas fraquezas, que não tem poder para fazer algo quando ele tem autoridade na sua vida. Satanás mandou um vento e derrubou e matou todos os filhos de Jó dentro da casa de Jó. Os pontos estratégicos que ele estudou Jó: acabou com as cabritas, acabou com os rebanhos que Jó tinha, porque ele estudou tipo: se eu acabar com tudo isso, Jó não tem como sacrificar e não tem como pagar por os pecados dos filhos dele, aí eu vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Foi isso que ele fez. É o que eu quero dizer para você. O inimigo conhece todas as tuas fraquezas e ele te estuda a todo momento. Quer vencer a guerra? Primeiro, se sujeita a Deus. Segundo, reconhece quem é você mesmo diante de você mesmo e diante de Deus. Que aí você vai entender onde que você é vulnerável. Porque o inimigo já sabe. E é onde que ele está atacando. Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.